Vamos lá, questão do número 7 agora, próxima sequência ainda da mesma provinha, Fundação Casa, Agente Educacional. Vamos seguindo, questão 7. Acompanha aí. Vamos lá. As frases, alguma coisa é impossível escapar da tentação de fazer previsões, vivendo-se o ritmo das crises. Várias frases. Elas estão corretamente reescritas em... Bom, se é reescritura de frases, vamos lá, né? Na questão 7, ele já coloca aí. É impossível furtar-se à tentação de fazer previsões. Gente, quem se furta de alguma coisa, nesse contexto aí, furtar-se de ou furtar-se-á. Né? Em alguns contextos aí você tem o a, mesmo que eu coloque furtar-se à tentação de fazer, claro, nesse contexto aí, falso. Né? No primeiro item, lá de cara, com o erro de regência aí. Furtar-se à tentação, lógico. Acento grave indicativo de crase. Vivendo-se à mercê das crises econômicas. Bom, quando ele está colocando vivendo-se ao ritmo das crises, à mercê das crises, está tranquilo, né? Nessa segunda reescritura aqui, está tudo certinho, nenhum problema. Pensadores fizeram como e tal coro. Bom, gente, a questão é furtar-se a com acento grave indicativo de crase, conforme corrigimos aqui, de fazer previsões, vivendo à mercê de. Lembrando, à mercê de, eu tenho uma locução prepositiva, né? Nesse caso aqui, mercê é uma palavra feminina. À mercê de, ok, crase obrigatória, né? Locução prepositiva com palavra feminina, acento grave indicativo de crase em caráter obrigatório. À mercê das crises econômicas, pensadores fizeram coro à infelicidade. Quem faz coro a alguma coisa, nesse caso, fazer coro a infelicidade é nome feminino, então crase obrigatória. B de bola realmente é a resposta certa, tá? Ok, B de bola. Nos outros casos ele tentou colocar aqui, manteve o acento de à mercê de em alguns casos, nos outros ele colocou se furtar-se a com e sem acento, ele fez um mix aí nessas coisas, né? Certo? Questão 7, simplesinha, resposta certa, B de bola. Vamos lá. Questão de número 8, mais uma questãozinha aí. Assinar a alternativa em que um dos asteriscos, cuidado com essa palavra aqui, hein? Tem gente que fala asterístico, já ouviu aí? Então não cuidado, não, com asterístico ou sem asterístico? Asterístico não, diga asterisco. Parece uma besteira, mas tem muita gente que confunde, hein? Vamos lá, acompanha aí. Um dos asteriscos da frase deve ser substituído por 2 pontos. Vamos lá. Sinal de 2 pontos é nesse contexto. O que você acha? Gente, na questão 8 ele falou, no passado, veja, um dos asteriscos, não são os 2, tá? No passado, Freud sentenciou. Gente, no passado, vírgula, Freud sentenciou, 2 pontos. Não pode haver progresso com instinto de destruição. É claro que eu poderia, por exemplo, colocar aqui aspas também, né? A própria frase não está bem construída, porque eu posso colocar as aspas abrindo a fala de Freud, né? Não pode haver progresso com instinto de destruição. Fecha aspas, ponto. Não é? Isso aqui é o que ele sentenciou. Então, claro, é importante ficar atento a essa logística aqui. Pensadores em Roma previram uma catástrofe de crise ecológica. Uma crise ecológica. Gente, pensadores em Roma previram. Eu posso não colocar nada. Posso. Nenhum problema. Se eu não quiser colocar coisa alguma aqui, eu posso dizer. Os pensadores em Roma previram a catástrofe para. Tudo bem, até aí tranquilo. Agora, aqui embaixo. Um amanhã melhor ou pior, olha só. Um amanhã, vírgula, melhor ou pior, vírgula, sempre é sonhado em cada época. Bom, percebeu a diferença aqui? Um amanhã, vírgula, melhor ou pior, vírgula, sempre é sonhado. Nesse contexto aqui, é muito importante você observar a diferença que tem, né? Então, um amanhã, melhor ou pior, logicamente que eu tenho mais uma vez informação adicional extra. Deve vir isolada por vírgula, por pontuação, ok? Sempre é sonhado em cada época. Valores, ideologia, tudo se desmorona. Valores, vírgula, ideologia, vírgula, tudo se desmorona. Aqui eu tenho uma enumeração, né? Certo? Então pode observar que os sinais de pontuação aqui são utilizados com motivos diferentes, né? Com razões distintas aqui, ok? Nós, vírgula, brasileiros, vírgula, aposto também, né? Então as vírgulas aqui, mais uma vez dupla vírgula, utilizada com valor de aposto. Nós, vírgula, brasileiros, ainda vamos acreditar em previsões? Ok. Vamos lá, questão 8, portanto, a resposta certa é a letra A, já vimos, né? Os 2 pontos entrariam aqui, né? Nesse primeiro momento, a vírgula, não esqueça, tá? Questão 8, letra A. Vamos lá. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a conjunção ou pode ser substituída pela conjunção i, como no trecho, olha só.
Semelhante àquela questão que fizemos aí, né, na última aula aí, se não me engano, foi na última gravação nossa aqui. Vamos lá. Acho que, lembrando, a conjunção ou indica alternância, mas ela também pode ter valor de adição, lembra? Nós falamos aqui do ou aditivo. Aqui tem ou e tem i também, não é? Então você sabe, se eu disser, por exemplo, Fortaleza ou Recife possuem belas praias. Se eu digo Fortaleza ou Recife possuem belas praias, é claro que eu já estou dizendo que as duas cidades possuem. Então, neste caso, o ou, aí a conjunção ou, liga termos sintaticamente semelhantes e indica claramente aí um valor de adição, certo? Se indica valor de adição, tranquilo, nenhum problema. Vamos seguindo então? Veja aí, acompanhe. Aí você tem, acho que se os brasileiros mudaram, foi no sentido de não acreditarem mais nelas. Olha só, se os brasileiros mudaram, foi no sentido de não acreditarem mais nelas. Deixamos para trás a atitude infantil de insistir em sonhos que acabam em decepções, ou de crer em falsas promessas. Veja, deixamos para trás a atitude infantil disso, de insistir, ou de crer em falsas promessas. Percebeu? É como se houvesse uma elipse aqui, ou com valor de e também, não é? Tá, então vamos lá. Ele quer saber onde é que eu posso localizar a conjunção i com o mesmo valor, hein? A partir de agora, as pessoas têm de escolher a incerteza das previsões ou alternância, exclusão, ou a segurança da ciência. Note, são dois valores, incerteza das previsões e segurança da ciência. Pode observar que as próprias palavras que estão sendo usadas aqui, incerteza, segurança, são palavras que estabelecem entre si relação de antonímia, relação de oposição semântica. Então, eu tenho uma previsão e uma ciência, incerteza, segurança, então eu tenho dicotomias aqui. Percebeu? Então, este próprio ou aqui já indica valor de oposição, valor de contraste, tá? Letra A está fora. Progresso técnico ou progresso moral? Eis o dilema do homem do século XXI. Gente, progresso técnico ou progresso moral? Tá, eis o dilema. Uma coisa ou outra. Veja, duas instâncias de progresso, só que uma delas, pelo que o próprio texto apontou, técnica, e o outro moral, são dois patamares totalmente diferentes. O texto critica, né, a questão da evolução técnica, científica, em detrimento da evolução moral, ou pelo menos em descompasso profundo com a questão do progresso moral. E ele coloca as duas coisas. Então, ocorre mais uma vez a abordagem dicotômica, dualidade, né, bem clara aí, tá? Falso também a letra B, porque este ou aqui não é adição, é dicotômico, é nesse caso exclusão, ok? Vamos seguindo. Na letra C, claro, ele coloca aí. O pessimismo já havia sido delineado pelo instinto, né, de destruição com Freud ou pelo caminho do sofrimento com Orwell. Gente, ele já foi delimitado, claro, delineado pelos dois. Ou com Freud, nessa perspectiva, ou então o caminho do sofrimento com Orwell. Mas os dois casos já fizeram isso. Percebeu? Aqui você já tem um valor de adição muito mais claro, né? Ele já havia sido delineado pelos dois caras, tanto por Freud quanto por Orwell, né? O Orwell, deve ser isso, ok? Então você tem seguramente aí os dois, esse outro em valor de adição. Note, Apocalipse ou Paraíso, você tem dualidade de novo. Nesses dois momentos aqui, a destruição e o sofrimento não são valores antagônicos. As informações contidas nessa primeira oração e neste outro aqui, né? Nesse trecho aqui, vamos dizer assim, elas têm valor de oposição, nunca tem valor de oposição, vamos dizer assim, como em Apocalipse e Paraíso, como naquele outro caso que nós falamos, progresso técnico e moral. O texto coloca o progresso técnico e o moral em lados distintos, pelo menos em lados contrários. Quando você observa no texto lá, ele mostra lados distintos da moeda. Da mesma forma como ele falou em certeza, segurança, você percebe nas demais letras aquele valor de oposição clara. Nessas outras aí não, certo? Então, muito cuidado com essas duas coisas. Veja aí a forma como eles estão colocando a realidade, tá certo? Em todas as outras alternativas, um valor de contradição mesmo, um valor de oposição bem claro. Neste caso aí, o Freud e o Orwell. Pronto. Esse cara aí, certo? Então você percebe que são valores diferentes. Duas pessoas diferentes, beleza? Mas os dois, nesse caso aí, já estão emitindo parecer bem diferenciado nesse aspecto aí. Beleza? Acompanha aí, seguindo. Bom, vamos lá. Progresso técnico ou progresso moral? Isso é o dilema do século XXI, beleza? Já falamos aqui, ok. Resposta certa, letra C, tal. Há duas opções.
para o futuro ou presente. Então são duas coisas distintas também, né? Não estão em relação de adição. Ok, questão 7. Resposta certa, letra 7 não, né? Aí já estamos na questão 9, letra C. Assinar a alternativa que reescreve corretamente. Quanto ao sentido das frases: o homem não deixa de querer conhecer o futuro. Cada época tem necessidade de sonhar com um amanhã. Deixamos para trás a atitude infantil. De novo, mais uma vez ele tenta colocar reescritura de frases ou de trechos para que você possa observar as opções, né? Palavras sinônimas e por aí vai. O homem não deixa de querer. O homem não abre mão de conhecer o futuro. O que você acha? Tá, tranquilo. Abrir mão de, né? Certo? Cada época necessita sonhar com um amanhã. Cada época tem necessidade de sonhar com um amanhã. Vamos lá. Deixamos para trás a atitude infantil. Desprezamos a atitude infantil. Pessoal, será que tem valor de desprezo realmente? Desprezo não, né? Deixar para trás não é questão de desprezar, né? É deixar de priorizar. Não há desprezo, pode muitas vezes há prioridade, não é? Não deixa de querer conhecer. Bom, não abre mão de conhecer. Tá. Cada época tem necessidade de sonhar, cada época tem necessita sonhar com amanhã. Bom, um amanhã, o futuro é quase a mesma coisa, mas aí realmente o desprezo não está semanticamente associado aí o mesmo sentido de deixar para trás, não é? É bem parecido, mas veja aí. Letra B. O homem impõe-se conhecer, olha só. O homem impõe-se conhecer o futuro. Gente, não deixa de querer, é diferente de impor, não é? Cada época busca sonhar com amanhã. Buscar sonhar não é ter a necessidade de sonhar, ela procura. Enfatizamos a atitude infantil. Deixar para trás aqui não, é igual a enfatizar mesmo, né? Vamos lá. Vamos ver aí. É interessante, né? Porque ele está colocando aqui, ó. Deixamos para trás desprezo. Deixar para trás é desprezar? Vem aquela velha dúvida que as pessoas colocam. Mas Marcelo, mas na questão 10, o gabarito dá como letra E, e diz descartamos. O homem almeja conhecer o futuro, tá? Ele quer, ele tem interesse de conhecer, né? O homem abre mão de conhecer. Ele não deixa de querer. A letra A, a bronca maior da letra A, quase que a gente passa a batida aqui, tá vendo? Olha, rapaz, olha aí, rapaz. O homem não deixa de querer. Ele quer, de todo jeito. O homem abre mão. A gente tinha lido não abre mão, tá vendo aí, ó? Eu tava achando estranho. O homem não... Cuidado aí, viu? O homem não abre mão de conhecer. O erro está aqui, hein, gente? Na questão 10, o erro está aqui. O homem não abre mão de conhecer, tá? Cada época tem necessidade, sonha, desprezamos. O desprezo e deixar para trás estão em instâncias diferentes, mas aqui ele colocou quase sinônimos, né? Mas vamos lá, deixar para trás, desprezar. O erro maior está aqui. O homem impõe-se conhecer. Não, ele não se impõe. Ele quer realmente, mas na questão de impor é outra coisa. Cada época busca sonhar. Tudo bem, enfatizando a tudo, enfatizar é diferente de deixar para trás. Na letra C, o homem privilegia conhecer o futuro. Cada época ignora. Ignora, não. Ela quer. Prescindimos. Cuidado com essa palavrinha aqui, viu? Olhe a palavra prescindir, pessoal. Prescindir significa dispensar. Quando você prescinde de alguma coisa, você, claro, dispensa essa coisa. Se eu digo sua presença aqui é imprescindível. Quando eu digo que a sua presença é imprescindível, eu digo que a sua presença é indispensável. Entendeu? Não prescindível, não dispensável. Se você chegar para alguém e dizer assim, olha, eu prescindo de você. E o cara, quer saber não? E quem disse que eu pedi tua ajuda, mané? Vai estudar, otário. Aquela coisa. Pois é. Prescindir, dispensar. Apesar da preposição de, viu? Cuidado aí. Vamos lá, seguindo. Quase que a gente se banana na leitura da letra A, ó. Vamos lá. Uma privilegia conhecer e tal. Prescindimos, não. Dispensamos a atitude, não. Nesse caso aí, tudo bem, certo. Descartamos, prescindimos. Ok, tá certo. O homem não vislumbra querer conhecer o futuro. Pessoal, ele vislumbra, ele não abre mão. Não vislumbrar está parecendo com aquela letra A, né? Ele quer conhecer. Ele não vislumbra, não. Ele quer sim.
Cada época perde de vista sonhar com amanhã. Não. Relegamos a atitude infantil. Relegar é conceder a segundo plano, vamos dizer assim, quase isso, né? Deixar. Bora, beleza. Questão 10. Portanto, letra E, ele almeja conhecer, ele quer conhecer. Cada época precisa sonhar, precisa mesmo, ele está confirmando aqui. Descartamos a atitude infantil. Quando ele fala em descartamos a atitude, claro, esse descartar-se aqui, é quase como desprezar, prescindir, né? São sinônimos bem, vamos dizer assim, aproximados. Não são sinônimos precisos, não. Beleza? Próxima aula a gente segue aí, hein? Até lá.